O meu nome é Thaís Oliveira. Eu moro em Montemor, interior de São Paulo, e eu sou funcionária pública, intérprete de Libras na rede da educação. Eu não me lembro se foi pelo Instagram, um anúncio patrocinado, ou se foi pelo YouTube, porque eu estava grávida e já estava querendo saber sobre amamentação. Então, eu pesquisava muita coisa no YouTube. E aí eu me lembro de ter visto vídeos dela. E aí, logo que eu comecei a pesquisar esse assunto, eu conheci uma outra pessoa, não me identifiquei muito. E aí a segunda pessoa que eu conheci foi a doutora Dani. E aí comecei a acompanhar os vídeos dela no YouTube. E logo teve uma aula, né, ao vivo. E na sequência foi feita a oferta do curso. E aí eu entrei para a turma de fevereiro. Sim, eu me lembro que, assim, eu fiquei curiosa, porque, assim, eu quis saber sobre a amamentação, me aprofundar nesse assunto, por causa de relatos de amigas minhas, né? Amigas minhas que tinham tido bebê até um ano antes de eu engravidar, e todas elas falaram da dificuldade da amamentação. E aí eu fiquei curiosa, falei, por que que é tão difícil assim, se todo mundo fala que é normal, que é natural, que todo mundo sabe fazer na hora que tem que fazer. E aí, no evento ao vivo, as coisas que ela foi falando foram fazendo sentido para mim. Essa questão, assim, de que não é tão natural assim. Essa questão da conexão, de que tem que existir, né? Tem que ser desenvolvida uma conexão da mãe com o bebê. E da questão, assim, do emocional. Eu acho que o que mais me deixou curiosa foi isso. Ela falou muito da questão de se preparar mentalmente, emocionalmente para a amamentação. Então, isso me deixou muito curiosa. Eu falei, nunca ninguém falou isso, né? Nunca tinha visto ninguém falando dessa necessidade. E aí, por essa curiosidade, todas as dúvidas que eu tinha estavam fazendo sentido ali. Então, eu falei, não sou doida de pensar assim, né? De ter essas dúvidas. E aí foi quando eu decidi que eu faria o curso com ela. Eu acho assim, eu queria muito engravidar, né? Então, assim, muitas coisas que eu via que eram necessárias de conversar com o bebê, de cantar para o bebê, tudo isso eu já fazia, né? Grávida. Mas quando nasce é diferente, né? Porque você realmente conhece, né? Enquanto tá na barriga, a gente imagina, a gente sente mexer, a gente acha que foi reação ao que a gente falou, ao que a gente cantou e tal. Mas a hora que nasce e você vê realmente o bebezinho, você fala: caramba, quem é essa pessoa? Então, muitas coisas que eu vi ali, né, na mentoria, eu acho que fizeram toda a diferença, assim, sabe? A questão, o simples fato de dar um cheirinho nela, sabe, antes de começar a amamentar, não sei, é uma coisa assim que parece que ela espera que eu faça isso. Se eu não fizer, não é aquela mamada legal. E é uma das coisas que, né, as outras pessoas, minha mãe, minha sogra, quando me vê amamentando, fala: dá logo para ela tá com fome, ela quer logo, mas não quer logo, ela quer o cheirinho primeiro, depois a gente mama. Então, e aí isso eu acho que fez criar a conexão, sabe? Criar essa coisa assim de esse momento da amamentação é eu e ela. Então eu tô ligada nela, eu percebo quando ela, né, o movimento dela indica que não tá bom, que dá para melhorar, que já tá bom de mamar, enfim. Não sei, eu vejo que até isso faz diferença, sabe? Comparando com os relatos das minhas amigas. Eu acho que assim, tudo que é online, né? Tudo que é oferecido online gera um pouco de dúvida. Apesar de eu trabalhar nessa área também, eu tenho um curso de Libras que eu vendo online, então assim, eu consigo enxergar pelos dois lados, né? Pelo lado de quem oferece o curso e pelo lado do consumidor. Então, como consumidora naquele momento, eu sabia que era um negócio seguro, que né, eu receberia aquele conteúdo. Conversei com o meu marido e aí assim, a preocupação dele até foi: "Poxa, mas você já viu tantos eventos ao vivo, então os outros você não gostou tanto, esse será que não é só mais um, né, que vai deixar você frustrada?". Eu falei: "Não sei, eu senti uma coisa diferente, sabe, embora fosse um ao vivo gratuito, já despertou assim dúvidas que
fizeram sentido para mim, né? Então, os outros eventos ao vivo que eu assisti parecia muito mecânico, né? Muito automático, aquela coisa que se eu pesquisasse na internet eu conseguiria descobrir aquela informação. Então, embora gerou uma dúvida assim de é um negócio ao vivo, é um negócio gratuito, eu acho que se eu pagar não vai ser tudo isso, mas ao mesmo tempo eu vi que tinha um conteúdo que era além do que eu imaginava, além do que eu esperava. Então gerou um pouquinho de dúvida, mas eu senti segurança, né? Senti confiança de entrar. Olha, ali naquele momento ali do ao vivo, foi o fato dela ser pediatra, porque outras pessoas que eu assisti, né, o evento ao vivo, tinha uma engenheira que se tornou amamentóloga, teve uma advogada que se tornou amamentóloga. Então eu falei, parece que assim é uma virada muito grande, né, para a pessoa ter propriedade para passar alguma coisa. O fato dela ser pediatra foi uma das coisas que me conquistou. E o fato dela oferecer o acompanhamento até o 6º mês de vida do bebê. Isso, ainda assim, apesar de ser uma coisa que me atraiu, eu ainda fiquei com o pé atrás, né? Falei, vai nada. Depois, a hora que o bebê nascer, ela não vai nem ligar para mim. Mas e ainda foi na terceira semana, eu acho, na segunda ou na terceira semana da Bia, que aí eu, né, tinha já visto tudo que eu estava fazendo de errado na amamentação, então eu tinha uma noção, né, do que esperar de dicas dela. Aí eu marquei um ao vivo com ela, né, que ela oferece. E aí, no dia que nós marcamos, eu não podia. Aí eu falei, não, deixa quieto, não precisa fazer, não. E ela insistiu, ela quis, ela que, né, insistiu para que a gente tivesse esse encontro ao vivo. Então, eu acho que foram essas duas coisas e que ela realmente entrega, né? Esse acompanhamento de dúvidas que a gente vai tendo, vai mandando no WhatsApp, e a gente vê que ela responde e se interessa. Eu acho que isso foi uma das coisas que me conquistou lá no começo e que eu só estou vendo que realmente acontece, que ela realmente entrega isso. É até um excesso de proteção, né? A minha mãe mesmo queria me proteger e tal, então via eu chorando, via, porque no começo dói, né? Não tem jeito. Por mais que a gente tenha a doutora Dani do nosso lado, uma dorzinha tem. Então já tem aquela coisa de proteger, de não, então vamos dar chuquinha, então vamos fazer isso, vamos, né, te poupar um pouquinho. Mas eu não queria, né? Apesar de pensar, meu Deus, vai ter uma próxima mamada, vai doer, mas tudo bem, vamos lá que vai ser melhor que a anterior. Muito prático. Hoje mesmo eu fui no banco e a gente só tem que pegar a mochila, levar uma fralda, levar uma muda de roupa, né? Não precisa levar aquela parafernália de coisas. Então é muito prático. Qualquer lugar que eu for, se ela precisar mamar, tá tudo certinho ali, né? Não tem preocupação, se estragou, se passou do prazo, se a gente levou o suficiente, né? O que ela precisa tá ali o tempo todo. E até essa questão, assim, né, de amamentar na rua, de amamentar em público, é uma coisa que, assim, eu não me imaginava fazendo, né? Mas quando a gente vê a necessidade, né, que é a vida do bebê, né? É o que o bebê precisa que tá ali com a gente, tranquilo, a gente faz. Eu assisti de novo as aulas dela, né? Eu tinha já completado todo o treinamento antes da Bia nascer. Aí, quando a Bia nasceu, a minha mãe passou uma semana aqui comigo. Então, nessa primeira semana, a gente assistiu de novo as aulas específicas sobre a pega, assim. Minha mãe me ajudou em algumas coisas, mas depois que minha mãe foi embora, aí ficou complicado. E aí foi quando eu conversei com a doutora Dani, né? E aí ela deu, né, umas 2, 3 dicas, assim, bem específicas. Só que eu tive um problema de pressão também, né, pós-parto. E aí esse problema de pressão também afetou a amamentação. Eu até tive que tomar um remédio que a doutora Dani também receitou para melhorar a pressão e aí melhorar a pega também, né? Diminuir a dor da pega, porque estava relacionada com a pressão. Então, assim, o prazer mesmo de amamentar, de não sentir mais dor, foi uns 2 meses. Foi quando a Bia estava Tava para completar 2 meses. Tava com uns 40 dias por aí. Aí eu consegui ter o prazer da amamentação, assim, de toda vez já ir no automático, já conseguir
né? Saber a posição certinha de colocar ela para mamar, de não sentir dor nem no começo da mamada. Eu diria que no dia seguinte, porque assim, eu conversei com ela, já estava anoitecendo já, então assim, essas mamadas seguintes ainda foram com dor. Mas aí quando eu entendi a técnica, né, de observar a bochechinha, se tá gordinha, né, se não tá formando aquele vácuo e tal, aí no dia seguinte, durante assim, à tarde, no outro dia à tarde, da tarde para a noite já foi bem tranquilo, bem sossegado, colocando as dicas dela em prática. Eu diria que assim, vale a pena, é um investimento na relação com o bebê, no desenvolvimento do bebê. Então, assim, eu tive que escolher, né, entre algumas coisas, alguns itens do enxoval dela. Eu falei, acho que dá para ficar sem, e a gente faz o curso da mentoria. Então, e itens assim, que se a gente for ver, muitos pediatras até recomendam que não se tenha, né? Ninho, redutor, o kit berço, né? Todas essas coisas assim, eu falei, não, a gente vai ficar sem. Se for necessário, a gente compra mais para frente. O sling foi uma coisa que eu comprei só depois, para a gente poder ter isso. Porque, assim, para uma mãe de primeira viagem, tem muito medo, tem muita ansiedade, tem muita insegurança. As que estão vindo depois de mim, eu converso e elas me falam exatamente o que eu sentia, sabe? Por mais que todo mundo fale que amamentar é uma coisa natural, a gente tem o medo, tem a insegurança e confia na sua insegurança. Então, se você tem esse medo, tem essa insegurança, vai atrás da informação mesmo. E na mentoria da doutora Dani, você vai ver que você vai. Ela parece que prevê, né? Todos os medos, todas as inseguranças assim mais extremas, mais radicais, ela aborda ali na mentoria. Então, para a mãe de primeira viagem, confia no seu instinto e vai atrás da informação, sim, porque realmente faz toda a diferença. E até para a mãe que não é de primeira viagem, né, mas que sofreu na amamentação e que acha que é normal, que acha que é assim mesmo, que acha que vai calejar, não precisa sofrer assim. A minha mãe depois falou para mim, né, poxa, que bom que você fez isso, que bom que você fez esse curso, que bom que você teve todo esse suporte, porque eu não tive, sofri com você, sofri com as suas irmãs e tô vendo que não precisava. Não, essa ideia de que é assim mesmo, de que amamentar tem que doer até acostumar, não é assim. Por aí se vê que não é uma questão de que acostuma, né? Porque minha mãe teve 3 e com as 3 foi o mesmo sofrimento, então não é tão natural assim, né? Então pode ter prazer, pode ter a conexão com o bebê desde o começo, logo cedo, para não sofrer e não passar sofrimento para o bebê, né? Porque eu gosto muito de mencionar uma amiga minha que falou que chegou a rejeitar a bebê dela, né? Ela não queria que a bebê chegasse perto dela de tanto que ela sofreu na amamentação. Então, para não ter esse tipo de depois, né, trauma, porque nenhuma mãe quer isso de verdade, depois fica aquele arrependimento, então super vale a pena investir nesse treinamento. 4 meses, fez ontem, só no peito. Não quis Já colocar nada, introduzir nada ainda.